Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje é o momento da virada de chave. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já está no movimento JustBank. Que maravilha, né? Bom, para quem está me vendo agora aqui, eu sou Isilton Watts. Eu sou o idealizador, fundador da JustBank e estou aqui hoje para dizer para você que se você não assistiu ainda a aula 1 e a aula 2, coloca aí no chat, coloca aí no grupo do WhatsApp que você ainda não recebeu, né? E não viu ainda, põe lá no YouTube, que vai estar disponibilizado no YouTube, isso aqui também. Então não se esqueça, tá? Faça parte aqui do movimento. Então, você que já está aqui, que já assistiu com a gente, já está aqui conosco, já é parte do nosso movimento. Seja muito bem-vindo. Hoje, nós todos sabemos que para a gente poder despertar para a nossa vida financeira, nós precisamos de um novo modelo de mercado, porque o modelo anterior de mercado ele está falido, certo? Então, cada um de nós precisamos saber que nós estamos aqui por uma causa maior, né? E por estarmos aqui com uma causa maior, você sente que nasceu para mais? Todas as pessoas que conseguem responder sim para essa pergunta aqui, têm que estar aqui no movimento JustBank. Porque é aqui que nós vamos construir algo maior, algo que vai mudar a sua vida, algo que vai virar a chave da sua economia, da sua situação financeira, de todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa alcançar assim, né? E o objetivo de liberdade financeira e ao mesmo tempo, né? Estarmos vivendo aí nessa crise tremenda que a gente vive aí, né? A crise governamental, crise no sistema financeiro, crise em todos os lugares, né? Então, hoje em dia, a coisa mais difícil que tem é você fazer as coisas do jeito que você gostaria. Tem que se adaptar, porque a crise está muito forte. Passamos aí pela crise da Covid, pelas guerras, né? E isso mexeu com toda a nossa estrutura financeira. Isso mexeu com toda a nossa vida física, vida emocional, vida financeira, vida social, né? Criou esse certo isolamento e ninguém sabe melhor do que você o que é viver isolado, certo? Isso é importante a gente lembrar. Nós todos precisamos saber que a nova economia chegou, mas a crise está por aí. Para muitos, a crise é o fim. Mas para muitos, a crise é só o começo, o início. E aqui, para nós, é o início da nova economia da JustBank, certo? Cada um de nós aqui precisamos simplesmente estar aptos e prontos e conscientes para sair dessa crise econômica que nós temos entrado nela. Às vezes por vontade própria, às vezes por falta de agir, às vezes por causa do governo, às vezes por causa do câmbio, né? Tantos motivos que a gente tem, né, para poder entrar em crise, que às vezes a gente só precisa de encontrar um caminho, certo? E o caminho é a nova economia, o caminho é a JustBank, o caminho é a comunidade Vida Plena 360 graus aí da JustBank, para que a gente consiga alcançar, né, e chegar, vamos dizer assim, a sair desses 90% das pessoas que falham financeiramente
que a causa geralmente é falta de educação financeira e o sistema falido que nós temos hoje, né? E também aqui as crenças limitantes da nossa vida. Porque muitas vezes a gente não precisa nem colocar as crenças dentro da nossa cabeça. Isso já vem lá desde criança. Os nossos pais já vêm trazendo dos pais deles. E às vezes só a situação mesmo coloca essas crenças limitantes na nossa vida e faz com que a gente então não alcance os objetivos que a gente quer, né? A Giusbank, ela é uma fintech. Ela não é só uma fintech, ela é uma plataforma de transformação financeira, certo? E essa plataforma, ela trabalha com 4 pilares específicos. Como já disse nas aulas anteriores, eu estou dando um retoque aqui para a gente não perder o fio da meada, né? Então, a educação é um pilar. A participação de lucro, outro pilar. A saúde integrada e a comunidade. Então, esses 4 pilares vão trabalhar a saúde financeira, a saúde física, a saúde mental e a saúde social. Porque sem essas 4 coisas aqui, a nossa vida ela fica sem o tripé, né? Não é são 4 pés aqui, não é tripé, né? Então são as 4 como se fosse uma cadeira, uma mesa. Você imagina só uma mesa faltando um pé, né? Então não adianta. Tem gente que quer ficar rico de qualquer maneira, mas não cuida da sua saúde. Então o que acontece? Quando ele chega no final da vida, não tem mais nada para que ele possa fazer, porque já está morrendo, porque gastou toda a energia, toda a força, e então no final das contas já não valeu mais a pena. Então por isso a gente precisa aprender a trabalhar de forma consciente, criar o propósito e a partir daí então a gente começar a trabalhar a área financeira para a gente conseguir abastecer nossa vida social com amigos, né, família, esposa, filhos e a gente poder ajudar assim a nossa comunidade. Isso é muito importante. Então não se esqueçam. Lá eu até falei do nosso site, né, jwsbank.biz, ou seja, a Giusbank, certo? Giusbank.biz é o nosso site, você pode entrar lá e verificar as propostas que estão lá do nosso trabalho aqui. Mas hoje aqui nós vamos simplesmente trabalhar aqui o sistema de recompensas, as mentorias, os produtos de bem-estar, como cada pessoa pode entrar e já começar a aplicar isso na sua vida, certo? Porque nós precisamos aprender a fazer a avaliação da nossa vida financeira, certo? Aprender a fazer autoavaliação, precisamos definir os nossos objetivos, precisamos ter acesso a conteúdos gratuitos, você vai conseguir isso aqui na comunidade do Giusbank e também vai conseguir isso no site da Giusbank e também com as nossas mentorias, certo? Além disso, participação em grupos exclusivos, certo? E também aqui escolha do plano, que é o plano Vida Plena 360 graus, para que a gente consiga então alcançar o objetivo. Então, se você já está aqui, você já deu o primeiro passo, você já está nesse movimento. Então, vamos dar continuidade. Falamos também aqui de histórias reais, né? Pessoas que, no caso aqui da Ana, do João, do Carlos, né? Que estavam endividados, alguns, né? Endividados aí com 25 mil, fez o nosso programa direitinho, em 60 dias conseguiu pagar as contas e já providenciamos para ele um projeto que ele gostava muito, que é um projeto de uma loja de produtos naturais. Então, terminou esses 90 dias e aí a partir então já começou o projeto dele, está todo feliz da vida,
abrindo a sua loja de produtos naturais e fazendo os trabalhos que precisam ser feitos e ainda contando para a gente aqui no grupo, na experiência aqui da nossa comunidade, como é que está sendo, e nós vamos seguir aí dando toda a assessoria, a consultoria para que ele consiga alcançar os objetivos. Essa aqui é só uma das histórias que a gente está mencionando aqui, certo? Então, cada um de nós não podemos esquecer, devemos incentivar, né, com a nossa emoção, com a nossa vontade, com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa contribuição, com o nosso conhecimento, né, de forma voluntária, para que a gente consiga alcançar os objetivos e ajudar outras pessoas, porque eu já passei por esse caminho. Eu abri, como já falei, 4 empresas e eu sei como é as coisas. Às vezes a gente precisa de coisas mínimas, mas não sabe onde encontrar e nem como fazer. Então, você fica aí vasculhando a internet, fazer um cursinho aqui, outro ali para ver se consegue, mas nenhum curso encaixa naquilo realmente na sua necessidade que você procura, né? Então, se eu tivesse hoje as oportunidades que eu tive naquela época, a minha vida seria diferente. Ou ao contrário, né? Se eu tivesse o meu conhecimento hoje, naquela época, quando eu comecei a minha vida, eu comecei a minha vida de trabalho a partir dos 14 anos de idade, então cada um de nós precisamos saber e fazer isso acontecer, né? Então, eu agora tenho conhecimento e posso compartilhar com vocês. São mais de 30 anos de experiência na área do empreendedorismo, né, do empresariado e também na área da terapia holística. Então, nós vamos ter muita coisa aí para poder ajudar vocês aí, certo? Então, cada um de nós precisamos aprender como fazer as coisas, né? E lembrar bem como era a nossa situação antes da Geosbank e depois como é que vai ficar depois das Geosbank, né? Esse é o que a gente precisa fazer, a situação anterior, né? E trabalhar isso com bastante clareza e o que o apoio da Geosbank então pode fazer por você e alcançar o resultado, ajudar você a alcançar o resultado que você espera, certo? Nós vemos também aqui algumas situações, né, histórias de pessoas que inspiram esse evento nosso, o nosso negócio para que possa crescer. Nós temos aí comunidades que trabalham de forma coletiva, que têm um sucesso tremendo, inclusive falei para vocês aí na, na, na aula anterior, certo? Então, cada um de nós precisamos aprender que juntos a gente pode muito mais do que simplesmente sozinho, certo? Cada um de nós aqui precisamos principalmente de chegar a um denominador comum. Primeiro, estar disposto a fazer aquilo que está ao seu alcance. Então, o método que nós vamos utilizar é a educação financeira, investimento coletivo com propósito e a saúde financeira e emocional. A gente precisa desenvolver os negócios para que a gente consiga, então, alcançar a nossa saúde financeira, impactando pessoas e, ao mesmo tempo, né, tocando a vida das pessoas, não só com os próprios negócios que a gente vai criar para cada pessoa, mas também através da renda, como da Jusbank. Certo? A Jusbank está disposta a compartilhar a sua renda com cada um que participa aqui no movimento Jusbank Vida Plena 360 graus. Para isso, a gente precisa então passar por essas etapas. Então, essas etapas educação financeira integrada, investimento coletivo com propósito, certo? E, ao mesmo tempo, saúde financeira e emocional, porque se você não tiver essas duas coisas, não adianta você montar negócio, receber dinheiro, porque daqui a pouco o que acontece? Existem pesquisas
que se o governo pegar todo o dinheiro e distribuir para os pobres, dentro de pouco tempo, os ricos ficam ainda mais ricos, porque eles sabem lidar financeiramente e emocionalmente com as coisas e aprenderam então a lucrar com isso. Agora, já a pessoa que não consegue lidar com a vida financeira e nem com a questão emocional, aí então o que acontece? Ele se perde todo e no final das contas o dinheiro volta tudo de novo para aquelas pessoas ricas de novo, certo? Então, não é que a gente quer tomar o dinheiro das pessoas ricas, de jeito nenhum. A gente só precisa ter a nossa liberdade financeira e aprender a desenvolver negócios que sejam lucrativos, mas que impactem a vida das pessoas de forma social. Então, negócios de impacto, esse é o tema que a GWS não deixa de lado, certo? Então, as etapas do processo é diagnóstico, autoavaliação, direcionamento, mentorias com ferramentas, a gente vai disponibilizar tudo isso no nosso site, decisão, ação prática e acompanhamento. Então, a gente precisa que você decida o que você quer, certo? A partir do autodiagnóstico, a gente vai chegar a um denominador, vai descobrir quais são os seus conhecimentos, as suas aptidões, aquilo que dá lucro, aquilo que não dá, as suas finanças, ver como é que tá as coisas. A partir daí, então, a gente começa. Então, aí a gente pode ver, então, e montar o fluxograma e montar o plano de negócio para que você consiga chegar lá, né? Então, a GIUSBank ela tem algumas ferramentas que podem te ajudar. Comunidade colaborativa com mentores, certo? Isso é muito importante, porque se você quiser trabalhar ou fazer qualquer coisa, o ambiente envolve, ele vamos dizer, ele influencia você. Se você ir para um ambiente onde é um ambiente de bêbados, a tendência é você tomar umas e outras e sair de lá às quedas. Se você anda num ambiente de empreendedores, o ambiente ele influencia você, você já sai de lá pensando qual negócio que eu vou montar e tal, quanto eu vou ganhar de dinheiro e tal, etc. Se você vai para a igreja, por exemplo, que é um tipo de movimento, aí então toda vez que você vai lá, você volta com revigorado, com vontade de ser mais fiel e seguir a Deus e ir para o céu. Esse é o objetivo das comunidades, certo? E, além disso, a GIUSBank ela tem as ferramentas financeiras da GIUS. Então, o GIUS é um kit de ferramentas que a gente vai poder utilizar para alcançar os nossos objetivos. Né? Ali nós temos o e-commerce, né? É gratuito, a gente vai poder utilizar. Claro, a gente vai participar com uma pequena porcentagem, né? Mas se serve para quem tem produto, pessoas individuais, para empresas, certo? E também para as pessoas que são consumidoras e são as parceiras que vão divulgar isso, certo? Então, todo mundo nessa área aqui vai ter uma participação de lucro exatamente dessa porcentagem que sai aqui de todas as vendas aqui, que é a porcentagem da GIUSBank. Essa porcentagem, ela varia, né? Não vou falar exatamente aqui, porque varia de produto para produto, de serviço para serviço, né? E automaticamente é dividido 50% de cashback, que vai ser dividido, certo? E os 50%, no caso aqui, ele vai ficar para ser distribuído no grupo de participação coletiva e cada um então vai começar a receber de volta. Então o cliente recebe, por quê? Porque ele fez alguma compra que gera impacto social, então ele vai ter o seu retorno de volta, né? Então, automaticamente, aquele que indicou, que vendeu aquele produto, certo? Que seja ele um influenciador, que seja ele simplesmente aí o seu vizinho, né? Vendeu para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu amigo, para sua mãe, ou então você mesmo consumiu na sua própria casa, né? Ou simplesmente comprou para ajudar um projeto social nosso, e aí então
você também participa da lucratividade, ok? Então, são várias coisas. Aí nós temos a parte do equity, e o equity também você pode participar. Você pode ser um sócio da GWS e das outras empresas que entrarem na comunidade para poder alavancar os seus serviços, os seus produtos e os seus negócios. E você que entrou lá, que não tem negócio, gostou do negócio, quer abrir o seu negócio, então a GWS tem as ferramentas adequadas para criar o seu negócio e alavancar todo o que for necessário, seja produto, seja serviço, seja online, seja físico, não importa, produto, serviço, tudo. Então a internet hoje nós utilizamos aqui de forma fantástica, né? Então, o acesso ao projeto com lucro compartilhado, foi o que eu já disse, né? Então, a GWS tem a possibilidade e ela quer fazer isso, e ela está fazendo isso e vai continuar até o fim da sua existência, compartilhando seus lucros com as pessoas que contribuem com a comunidade. Que seja um consultor, que seja um consumidor, que seja um empresário, não importa, a gente não faz discriminação, que seja qualquer raça, etnia, país, né, todo mundo. Então a gente vai poder trabalhar aqui de forma animada e levar a renda compartilhada para todo mundo. Nós vamos ter aqui as lives de mentorias e treinamentos semanais. Então toda semana a gente vai ter a live de mentoria e também de treinamento, certo? Então nós vamos ter de 1 a 2 lives aí por semana para que a gente consiga então alcançar, tirar as dúvidas das pessoas. Quem tem o seu depoimento, coloca lá, mostra, olha, eu entrei aqui com a GWS e eu já fiz o meu planejamento financeiro, mapeei a minha rota, certo? Para que a gente consiga alcançar lá. E a gente vai ter também aqui a nossa plataforma, onde você vai conseguir serviços, produtos com recompensas e com impacto, certo? Então, quando você adquire produtos que são dos lançamentos dos nossos projetos, você vai receber as suas recompensas, certo? As recompensas, elas são além da participação de lucro, certo? Além da sua lucratividade que você pode ter como sócio, adquirindo um equity da GWS, né? E então você pode estar participando dessas formas, certo? A frase de impacto não é só sobre finanças, ok? É sobre viver com clareza, saúde, propósito e liberdade. Esse é o nosso propósito para que a gente consiga alcançar aqui. Então não se esqueça, hoje a sua missão, ou seja, ontem a sua missão era montar a sua rota de transformação com base no método apresentado, né? Eu coloquei aqui 3 perguntas aqui no vídeo, não sei se você se lembra, em qual área você precisa de mais apoio, certo? E a segunda é o que te impede hoje de avançar? E a terceira, qual será o próximo passo prático que você pode dar, certo? Então você responde essas perguntas aí. Quem não respondeu ainda, coloca lá no chat, coloca lá no grupo, coloca aí no YouTube, nos comentários, certo? O importante é você estar disposto a fazer aquilo que está ao seu alcance, é dar o primeiro passo e começar a botar para fora aquilo que está aí guardado, que você não está conseguindo externar, e tirar isso do sonho. E não se esqueça, hein? No final, aquele que fizer o comentário, que responder essas 3 perguntas e comentar ele lá colocar lá no grupo do WhatsApp, colocar lá no Instagram, no Facebook, ou mesmo onde você encontrar o nosso vídeo, certo? No YouTube mesmo, que vai ficar lá durante um período ali de 7 dias. Depois disso, o vídeo vai sair do ar, aí não vale mais, certo? Nós vamos ter uma recompensa especial, um prêmio especial no final. Mas tem que colocar lá o quê? A hashtag minha rota, certo? Hashtag
minha rota, para que a gente consiga, então, fazer isso acontecer. Então, hoje, nós temos ali muitas possibilidades reais, né? E agora nós vamos aqui revelar como a Julius Bank vai abrir as portas para que você possa criar o seu próprio negócio, investir com propósito e se tornar um pioneiro da nova economia Julius Bank, vida plena 360 graus. Ok? Eu pedi ontem para que vocês trouxessem aí papel e caneta, lembra? Porque nós vamos colocar a mão na massa hoje para que a gente consiga, então, passar para a terceira aula. Então, não se esqueça, porque é extremamente importante a gente dar continuidade e não esqueça, anote, porque tudo que a gente tira da cabeça e põe para o papel, ele se torna material, ele se torna físico. E aí isso aí vai facilitar para que a gente consiga, então, alcançar os nossos objetivos. Porque alguém aqui vive de sonho? Eu não. Durante um bom tempo eu vivi de sonho, mas sem resultado. Agora é a hora de botar a mão na massa e tomar a decisão e começar a construir um plano financeiro, certo? Então, vamos lá para que a gente consiga construir esse plano financeiro, né? Bem, quem chegou depois que eu fiz esse intervalo aí, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula, né? Então, hoje é o momento da virada de chave, como eu já disse. Se você chegou até aqui, parabéns, você já está no nosso movimento Julius Bank Vida Plena 360 graus. E parabéns, seja muito bem-vindo e você já é parte do nosso movimento. Outra coisa aqui que a gente precisa estar também aqui pronto é que nós precisamos. Só um pouquinho. Já vamos passar aqui para a próxima. Assim, eu gostaria também que vocês verificassem que nós tivemos uma parte onde eu contei mesmo aqui um depoimento de várias pessoas, da Ana, do Carlos, do João, né? E também a experiência de algumas pessoas que já têm projeto relacionado à questão da coletividade, né? Um projeto coletivo. Então, cada um de nós aqui precisamos reforçar esses impactos que vêm na nossa vida. Então, coloque o seu depoimento. O que você achou da primeira aula? O que você achou da segunda aula? Eu gostei, eu não gostei. Né? Coloca aí pra gente. Né? Dê a sua opinião aí, o que tem que melhorar aí, porque às vezes, né, pode ser que você viu alguma coisa aí que eu não vi. Né? Então, a coletividade, a gente chama isso, sabe de quê? Inteligência coletiva. Porque a gente cria um grupo e a partir daquele grupo ali, cada um tem um conhecimento diferente. Então, coloca lá a sua opinião, tá bom? Seja ela a favor, seja ela contra, porque com tudo a gente aprende. Aquele cara que fez lá o Thomas Edison, acho que é Thomas Edison mesmo, Thomas Edison, ele fez a lâmpada, né? Quantas vezes ele errou? 99%, não sei quantas mil tentativas, mas uma só que ele fez e nós estamos aqui hoje com a luz, aí a lâmpada, né? E isso é extremamente importante. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o movimento Julius Bank, ele é um movimento global, certo? Ele é um movimento global. Pessoas do mundo todo estão reconstruindo suas finanças e suas finanças com colaboração, certo? Uma das coisas que a gente precisa aprender é isso.
A Jusbank, coloca na sua mente isso. A Jusbank é um movimento global, certo? Pessoas do mundo inteiro estão hoje construindo o seu plano financeiro poderoso de forma coletiva e com colaboração da Jusbank hoje. Então, não só com colaboração, mas com propósito e estratégia. Então, hoje é o dia de construirmos o nosso plano financeiro com colaboração, propósito e estratégia, certo? E você pode fazer parte disso, né? Aquele que já está aqui, maravilha, seja bem-vindo, você já faz parte do nosso movimento. Agora, não deixa de compartilhar, né? Dá o seu like lá para o YouTube também divulgar isso. Nós só temos 7 dias para poder divulgar esses vídeos, né? Porque no final do evento, no final dos 7 dias aí, ele vai sair do ar. Então, quanto mais pessoas conseguirmos nesse programa, será muito bom. Então, você pode compartilhar, clica lá no sininho para cada informação, cada vídeo novo que a Jusbank liberar aqui, que eu fizer, né? Você vai ter acesso para não perder nada. E, além disso, compartilha, indique os amigos. Lembra que eu falei? Aquele que indicar 20 pessoas, eu vou até falar o prêmio aqui, ó. Você vai pagar, se você indicar 20 pessoas e elas entrarem no programa Vida Plena 360 Graus, nós vamos dar para uma pessoa uma mentoria de 12 meses completa, certo? Se você indicar para 10 pessoas, a gente vai doar uma mentoria de 60 dias. De 3 pessoas que você indicar, certo? A pessoa vai ganhar, então, uma mentoria, né? Participar da nossa mentoria de 21 dias, né? Através do grupo do WhatsApp, para que a gente consiga, então, ajudar todo mundo, ok? Então, vamos lá. Então, além disso, se você alcançar as 20 pessoas, seja em qualquer dessas áreas, certo? Você vai ter a sua mentoria completamente gratuita. Então, não se esqueça disso, tá bom? Outra coisa agora, vamos voltar aqui à estrutura do nosso roteiro, certo? Estrutura do nosso roteiro. Como é a estrutura do nosso roteiro? Bom, primeiro passo é trabalhar com clareza financeira total, certo? Você tem que ser bastante claro. Então, para a gente fazer isso aqui, a primeira coisa que tem que fazer é criar um diagnóstico. Tem que saber quem é você, tudo, né? A gente vai pegar uma planilha ali e a gente vai disponibilizar essa planilha para vocês através de um link do nosso site, onde você vai lá e vai preencher todos os seus dados ali, e esses dados confidenciais, viu? Não vai fazer, tem a lei aí que já protege os seus dados, mas você vai ter a garantia, nós não vamos vender os seus dados de jeito nenhum. O único objetivo que vai ser usado aqui seria para construir o seu negócio, o seu projeto, o seu plano financeiro poderoso para o seu futuro, certo? Então, a gente vai disponibilizar aí o link para que você possa fazer isso, certo? E a ferramenta prática é o mapa financeiro da Jusbank, certo? Também vou liberar lá o PDF, para que você possa entrar lá também e ver direitinho, talvez até disponibilize aí no grupo, né? Não sei se vou poder fazer isso, porque ali são algumas ferramentas aqui que a gente usa e que só para os associados é que vão estar ali tendo acesso a isso aí, ok? Mas a gente vai estar fazendo isso através do nosso site para fazer essa coleta. Então vamos lá, ferramenta prática, mapa financeiro. Se você
entrar lá e fizer direitinho colocar os seus dados, seja muito fiel, seja honesto, seja claro financeiramente, de forma total, para que a gente consiga ajudar você. Então a gente vai liberar um link para isso, para a gente poder construir o seu mapa financeiro com a GWS Bank. Ok? Eu espero ter sido bastante claro. Então, o primeiro passo é o diagnóstico atual. A gente vai liberar o link para você preencher os dados, tudo certinho lá, para que você possa estar fazendo o seu plano. A segunda ferramenta é que nós vamos te dar na sua mão um PDF com o mapa financeiro da Jusbank para você, pessoal. Você só pode crescer se souber onde está pisando, certo? Então, para que você consiga crescer, você precisa primeiramente se conhecer, botar isso à tona e vamos criar então um mapa financeiro para você, ok? Então, isso aqui é o primeiro passo que a gente vai fazer, certo? Criar um mapa financeiro. Então, se você quer crescer, você precisa saber aonde você está. Qual é aí a base? Eu estou pisando aqui no piso ou eu estou ali no lamaçal que está afundando, certo? Então, eu preciso saber. Isso é o primeiro passo que a gente vai saber. O segundo passo que a gente vai trabalhar aqui é um cálculo simples que chama-se o custo de vida mais o estilo de vida desejado. Então você vai ter que saber, ali no caso ali, que é o custo simples de vida, quanto custa para eu viver, certo? E mais o estilo de vida desejado. Então você vai colocar ali para você a meta, o que eu vou gastar. Primeiro, o meu custo atual, certo? E depois o custo que eu preciso ter para eu conseguir ter uma vida saudável, uma vida de qualidade para mim e para minha família, aquilo que envolve ali aquilo da sua responsabilidade, certo? Então você vai colocar isso tudo lá na planilha, que é no segundo passo, definindo então o seu número da liberdade financeira. O seu número da liberdade financeira, vou falar novamente, é um cálculo simples do seu custo de vida mais o seu estilo de vida desejado. Então como é que você quer viver? É o hoje e o que eu quero ser, o que eu vou querer, o que eu pretendo ser no futuro, né? O que eu pretendo fazer. Bom, exemplos práticos com um aluno real. Olha só, hein? Ó, eu já fiz isso com um aluno e esse aluno ficou assim meio errado, né? Então, eu cheguei para o aluno e falei, rapaz, qual que é o seu propósito? O que você quer fazer aqui? Né? A pessoa veio aqui para o local onde eu estou e a partir daí, então, começou a ficar totalmente vendido, teve problema com a família, um monte de pessoas que querem alcançar as coisas, mas não tem não tem uma noção, sem propósito, né? Porque é engraçado, quando você está num ambiente novo, você precisa avaliar tudo ao seu redor. As pessoas com que você se envolve, no trabalho, em casa, os hábitos familiares, fazer uma planilha de custo, tudo aquilo que você... Então, vamos lá. Vamos começar aqui, por exemplo, primeiro, quanto é que você ganha? Aí fala, eu ganho X, a minha esposa ganha X. Aí depois nós viemos aqui para as nossas despesas. Aí eu gasto isso com a gasolina, eu gasto isso de aluguel, eu gasto isso com as crianças, eu gasto isso com a saúde, eu gasto isso com
Então, a prestação do carro, eu deixei para trás lá, né, uma dívida que eu tenho que pagar e tal, um empréstimo que eu fiz. Então, vai colocando tudo lá, vai colocando tudo lá. No final das contas, você vai dividir isso em etapas, certo? Então, ensinei ele a dividir. Então, primeiro ele vai colocar as rendas dele, depois vai colocar ali não só a renda dele, mas ele vai colocar todos os custos de vida dele, certo? E depois dos custos de vida, ele vai colocar então a previsão que ele quer, que ele deseja para ter um estilo de vida do jeito que ele quer. A partir daí, então, nós vamos construir um orçamento financeiro, né, que envolve quanto as despesas que ele tem, as dívidas que ele tem, envolve o que ele precisa ter para poder manter a vida dele, e ele vai precisar aprender ali a colocar mais duas coisas. Primeiro, tem que fazer um planejamento para que ele consiga aumentar a sua capacidade intelectual. Então ele tem que incluir ali uma porcentagem daquilo ali para formação. Outra, ele precisa ter uma reserva financeira. Essa reserva é intocável. E ele precisa ter também uma reserva para investimento. E ele precisa também de uma reserva para viagens, certo? E precisa também de reserva para medicamento, para saúde e tal, etc. Porque quem tem família, né, uma hora ou outra, de repente a pessoa cai doente, não sabe, acontece um acidente, então ele tem que estar preparado. Então tudo isso a gente vai construir nesse orçamento financeiro, né, que a gente aponta ali para a pessoa dentro da possibilidade real dele. E a partir daí, então, nós começamos o passo a passo. O que eu posso fazer e o que eu não posso. E aí nós vamos formatar o planejamento financeiro, o planejamento profissional e o planejamento familiar e o planejamento de futuro. Então, ali a gente vai poder fazer isso durante o período de tempo. Inclusive, né, o plano de investimento, cada detalhe, inclusive uma participação disso para que possa investir na GWS e nos nossos projetos. Ok? Então, cada um de nós vai fazer isso de acordo com a sua possibilidade, para que a gente consiga alcançar o objetivo. E aí, essa pessoa, por exemplo, hoje ela chegou, não tinha emprego, não tinha casa, não tinha onde morar, né? Às vezes, inclusive, tive que hospedá-lo aqui em casa, no início, né? Hoje já tem emprego, ele, a esposa, já tem casa e já tem até um outro kitnet alugado, que é onde ele passa um tempo da vida trabalhando, né? E assim vai, já comprou carro depois que chegou, né? E assim vai, agora já está ampliando, fazendo negócios particulares, né? Além do trabalho convencional que ele já tinha, e a vida dele devagar já está se transformando, né? Então nós temos aqui esse exemplo aqui, não vou falar o nome da pessoa porque, né? Mas já mudou. Em 6 meses a vida dele já mudou. É claro, ainda tem muito para fazer porque foi só o começo, né? Mas a gente consegue chegar lá, certo? Então isso aí é o que a gente precisa fazer, criando exemplos práticos, porque cada um tem o seu particular, o seu detalhe, a sua fragilidade, o seu ponto forte, né? E a gente vai ter que administrar tudo isso e a partir daí então criar uma rota viável para que cada um consiga alcançar os seus objetivos e não só alcançar os seus objetivos, mas ser uma bênção para a sua família, ser uma bênção para si mesmo, uma bênção para a sociedade, em vez de se tornar um peso, né? Uma decepção familiar, para os filhos, para os amigos, né? Para a sociedade, para a igreja ou para qual comunidade você pertence, certo? Então é muito importante a gente aprender essas coisas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter
uma renda, qualquer renda, para que você comece a fazer qualquer coisa, certo? Se você não tem um salário, se você já tem um salário, se você já é um funcionário público, se você já é um empresário, já tem uma renda, né? Mas tudo pode melhorar ou piorar dependendo da atitude que você toma. Então, nesses pontos aqui que a gente está entrando aqui. Do mesmo jeito que a gente faz esse planejamento para a pessoa, nós vamos fazer também para as empresas, certo? Inclusive planejamento de lançamento, tudo, para que a gente consiga fazer isso de uma forma assim bem tranquila, para que a gente alcance então através, consiga alcançar o nosso número de liberdade financeira. Então, aqui nós precisamos definir o meu número de liberdade financeira. Isso é extremamente importante. Então, cálculo simples de vida, né, do custo de vida, mais o estilo de vida desejado. Isso é o cálculo que a gente vai fazer, certo? Então, o exemplo prático foi esse que eu dei para vocês aí, desse meu colega, né, desse caro amigo, que foi importante isso aí, né? Outra coisa também que a gente precisa fazer aqui é criar fontes de rendas múltiplas, certo? Então, às vezes eu tenho um salário, como já disse, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, ou às vezes não tenho nada, mas eu preciso criar essas fontes, né? Ninguém vai fazer isso para você, a não ser a GWS, que já fez, certo? Você só precisa simplesmente aprender e entrar dentro do programa para que ver em qual fase você está, para ver onde nós podemos encaixar você, para que você possa estar trabalhando com a gente, para a gente e para você e para as pessoas ao seu redor, certo? Então, criar fontes múltiplas de renda. Por exemplo, empreendedorismo com propósito, certo? Investimentos inteligentes com impacto, modelo de participação coletiva de lucro. Isso tudo aqui a Giusbank pode te proporcionar, certo? Você pode ser um sócio da Giusbank, a Giusbank pode ser um sócio seu, ou simplesmente todos aqui que estão na comunidade podem investir num negócio, certo? No seu negócio, por exemplo, né? E ter participação de lucro, ou simplesmente investir de forma social. Cada um que investir tem a sua participação, seja ele recompensa, seja ele investimento, o retorno do investimento com o impacto que ele está gerando aí para você, né? Seja o retorno da sua empresa e os modelos de participação coletiva, porque tudo que acontece dentro do meio vai para os nossos associados, uma parte disso vai para lá, certo? Então, só aqui a gente já está criando meios aqui, ó, no mínimo 3, 4 ou 5 formas diferentes para que você possa ganhar dinheiro dentro da comunidade Giusbank Vida Plena 360 graus. E sem falar nisso, a gente vai criar outras também que você pode estar fazendo aí fora da Giusbank. Isso vai depender do planejamento financeiro, né? Daí também das suas qualidades, certo? Então, nós temos ali como criar vários tipos de fontes de renda para que você possa trabalhar. Então, você pode ganhar com a Giusbank divulgando seus produtos, você pode ganhar com a Giusbank consumindo seus produtos, você pode ganhar com a Giusbank indicando os produtos da Giusbank, você pode ganhar recebendo recompensas, né, de cada projeto que você ajuda, você recebe as recompensas, certo? E essas recompensas são diversas formas, umas são em dinheiro, outras são em produtos, outros são simplesmente reconhecimento, mas o importante é o impacto que você vai estar gerando, certo? Então você pode, inclusive, ser sócio e receber, então, a participação de lucro, os juros do seu dinheiro que você vai poder investir em algum projeto e ter uma participação
do equity. Então, de acordo com o negócio cresce, o seu equity cresce. Existem pessoas aí investindo em empresas que ganham milhões. Investe lá 100 mil reais e ganha 1 milhão em 100 mil reais num período de 3 a 5 anos. Quer dizer, isso tudo tem que ser planejado de forma consciente e por isso a gente vai criar, então, o seu plano financeiro poderoso e sustentável com a Gisbank, que apoia todos os particulares aí, certo? Você pode lançar o seu produto, nós podemos ensinar você como fazer isso, o passo a passo, como é que é para lançar você, entendeu? Então, são várias formas que a gente tem que vai poder ajudar você e transformar a sua vida, tá? Bom, montando o plano aqui, você vai precisar, vamos usar 3 pilares básicos, certo? Primeiro, você vai fazer um planejamento de curto prazo. Organizar, economizar e quitar. São a primeira parte do método. No caso aqui, é o plano que o primeiro pilar é a curto prazo, certo? O segundo é a médio prazo, é multiplicar e automatizar, para que você tenha certeza que mesmo que você esteja trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, aquele dinheiro vai entrar na sua conta, mesmo sem você trabalhar, né? É claro, se você trabalhar e se empenhar, você vai ganhar muito mais, porque você vai estar empenhado. Então isso faz com que isso potencializa qualquer tipo, né, de plano a médio prazo. Então vamos lá. Então, ó, primeiro é curto prazo, organizar, economizar e quitar, certo? Médio prazo, multiplicar e automatizar. Hoje a internet está aí pronta para poder nos ajudar a fazer isso. E ao longo prazo, a gente vai criar legado e independência financeira. Então, são os 3 passos que a gente vai dar aí para montar o seu plano de negócio em 3 pilares. São os 3 pilares ali. Pilar de curto prazo, organizar, economizar e quitar, certo? E o médio prazo, multiplicar, automatizar. E o terceiro pilar é legado e independência financeira. Então, isso a gente vai trabalhando aí aos poucos para a gente conseguir alcançar, então, esse detalhe aí, certo? Agora, para a gente conseguir alcançar isso, a gente precisa ter consciência e mostrar para que as pessoas tenham, então, a sua independência financeira e tenha certeza daquilo que quer e daquilo que vai trabalhar, certo? Então, para isso, eu vou contar para vocês aqui uma experiência incrível que o rapaz passou, né, de fazer o seu... Ele começou com 300 reais e já tem um micro negócio. Nós temos aqui uma experiência de Real do Carlos. Começou com 300 reais, hoje já tem o seu próprio negócio. É simples, gente. Eu, por exemplo, quando comecei sem nada. Uma pessoa acreditou em mim, me deu a oportunidade de eu trabalhar na empresa dele, com o produto dele, me deu uma representação para um estado específico e eu fui lá, ó, trabalhei muito, né? Foi quando eu comprei o meu primeiro carro, né? Inclusive levei junto a minha mãe, as minhas 2 irmãs, se não me engano, a Ruth e a Simone, e elas também trabalhavam. Nós começamos só nós 3 trabalhando, e a minha esposa também estava, os 4, né? E no final das contas nós tínhamos 17 vendedores trabalhando com a gente, e a gente, né, ganhou esse dinheiro. Foi só para você ter uma ideia. Essa cidade chama-se Cruzeiro do Sul. Nós fomos para lá, pegamos uma representação do relógio de parede, tocava musiquinha, tocava 12 músicas diferentes, aquelas paisagens bonitas da Bíblia, paisagem de natureza, um quadro assim muito bonito que você colocava na energia e acendia 12 lâmpadas dentro.
Rapaz, era uma coisa maravilhosa. Até hoje eu lembro, a minha mãe hoje lembra aquilo com saudade, né? Dona Dejanira. Então, eu estava lá naquela dificuldade ali porque eu não tinha trabalho e não conseguia nada e eu sabia vender. E um rapaz que trabalhava, que eu comprava o relógio dele, que eu comprava os relógios que dava para eu vender, ele me dava uma pequena porcentagem. E eu ali então comecei a trabalhar. Só que na hora de receber e de fazer as entregas, ele não teve, que eu vendi muito, né? E ele não tinha mercadoria para me dar. Aí foi quando eu entrei e fui lá direto com o patrão, o cara da fábrica, falei com ele, e aí ele então me deu essa oportunidade, que às vezes o que a gente precisa mesmo, gente, não é ter dinheiro não, tá? É oportunidade. Então ele fez o quê? Me deu a representação, me mandou a primeira mercadoria gratuita, certo? Que são as amostras, né? E eu fui lá, fiz a venda, né? Nessa cidade, por nome de Cruzeiro do Sul, nós trabalhamos lá durante 6 meses. Com 2 meses eu comprei o meu primeiro carro, paguei tudo aquilo da mercadoria que ele tinha me mandado anteriormente, certo? E a partir daí, nós não tínhamos, quando nós chegamos lá, não tinha dinheiro nem para alugar a casa, nem para arranjar um hotel para ficar. O último dinheiro para poder ir para essa cidade, só para você ter ideia da situação que se encontrava no momento, nós tivemos que conseguir fazer uma viagem através do Búfalo. Né? Não sei se você sabe qual é o Búfalo, aquele avião da aeronáutica que leva as coisas, mercadorias, né, no tempo de guerra e tal, etc., de transporte, que faz aquelas ações sociais. Então nós conseguimos ali uma passagem. O único dinheiro que tinha para a gente viajar era um dinheiro que dava para comprar uns 2 litros de leite. Nós estávamos em 4 pessoas, dividimos ali aquele litro de leite, né, dentro do avião mesmo ali, tomamos. E quando nós chegamos lá, nós não tínhamos nem dinheiro para chegar lá na cidade. Porque nossa cidade ela era uns 10 quilômetros longe do aeroporto, né? E chegando, aí tinha alguém lá que foi buscar uma pessoa, mas a pessoa não veio. E ela pegou e levou a gente. Eu acredito, eu sempre falo que foi Deus que levou ele lá e essa pessoa não veio, né? Mas ele veio para levar a gente mesmo. Lá nós conseguimos um hotel, andamos a cidade inteira, conseguimos um hotel. A mulher nos hospedou de graça. Fomos num mercadinho, nós tínhamos ainda alguns relógios que ele tinha me mandado para fazer a amostra, né? Empenhoramos um reloginho lá e pegamos uma compra e depois, no outro dia, nós conseguimos uma casa, né? O rapaz queria o aluguel adiantado, porque ninguém aluga uma casa sem você pagar pelo menos um mês adiantado, como a gente não tinha dinheiro. Aí o que acontece? Ele foi, nos alugou a casa para poder pagar no final do mês. Aí nós fomos lá para casa. Aí no outro dia, nós começamos a trabalhar. E começamos. Eu, meu pai, minha mãe e também a minha esposa. E minhas 2 irmãs. Eu, meu pai, minha mãe, minha esposa e minhas 2 irmãs. Gente, olha, foi uma coisa incrível. Foi maravilhoso. Certo? Em 2 meses nós comprei o meu primeiro carro, né? Carro branco. Eu não sabia nem dirigir ainda, então, mas é uma situação assim que eu passei 30 dias, tive que pagar um motorista particular, né? Para quem não chegou lá sem nenhum centavo, a partir do segundo mês já pagando motorista particular, né? No terceiro mês eu já aprendi a dirigir e assim foi. Depois, no final das contas, nós estávamos com 17 vendedores, fizemos toda aquela região do Cruzeiro do Sul, vendemos muito, graças a Deus. Teve um dia que até brinquei com o pessoal, né, porque nós fomos fazer as entregas, tinha uma rua chamada Rua da Várzea, próximo ali ao rio, e a gente vendeu em todas as casas, compraram o nosso produto, o nosso relógio. E então, quando era meio-dia, nós estávamos saindo para almoçar, ele começava a tocar assim, começava a tocar em todas as casas e até o final, mas nós morríamos de rir, porque nós víamos ali, ficar muito felizes, porque o nosso produto foi bem aceito, né? Graças a Deus por isso, né? E lembrança aos nossos amigos que nós deixamos lá na cidade depois, né? Mas, olha, foi incrível, foi maravilhoso. Ali foi o primeiro negócio que nós fizemos que deu certo.
Só para você ter uma ideia, nessa casa lá, onde nós estávamos, o que foi que a gente fez? Eu fui lá no banco, depois de um tempo de trabalho, acho que a gente tinha uns 5 meses mais ou menos, que nós já estávamos lá trabalhando. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida como eu vi ali. Naquela época, nós estávamos na época daquela maior nota que tinha, 500, o RV, acho que era o RV naquela época, né? Aí eu fui lá no banco, o Banco da Amazônia, fui lá e saquei todo o dinheiro, botei um monte de sacos de plástico assim, levei para casa, né, e eu sempre lembrava assim do Tio Patinhas, né, aquele desenhozinho do Tio Patinhas, que ele pulava no meio das moedinhas lá no cofre dele, né? Eu falei, pronto, agora eu vou fazer aquilo lá, pelo menos uma vez na vida, para eu saber que gostinho tem aquilo. Fui lá, rapei todo o dinheiro do banco, trouxe para casa na maior nota que tinha, na época era 500 mil cruzeiro, era o RB, uma coisa assim. Aí voltei assim na sala, assim, tirei todas as sacolas, botei, até tranquei as portas. Rapaz, foi uma benção. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas irmãs e minha esposa. Rapaz, nós pulávamos assim, mergulhávamos no meio do dinheiro, era uma coisa incrível, foi maravilhoso, certo? Então, esse tipo de coisa a gente só faz quando a gente se junta. Junto eu, meu pai, minha mãe e um fornecedor. E isso possibilitou uma experiência que me levou a abrir outros negócios, né? E, inclusive, a minha mãe até hoje nunca esquece disso. Então, cada um de nós precisamos aprender, certo? A Ana mesmo aqui, olha, usa o método da comunidade para quitar todas as dívidas, né? Com 5 meses, quitou as dívidas dela. Já pensou um negócio desse? A comunidade no interior do Rio Grande do Sul criou um banco local com inspiração no método colaborativo. Olha só para você ter uma ideia, hein? Todo mundo contribui com uma pequena parte. No final das contas, nós temos aí a Giusbank no mundo inteiro, gerando impacto, tocando vidas e transformando as pessoas através das finanças, né? E você, então, fazendo parte disso, certo? Então, são coisas assim maravilhosas que a gente tem o plano, a meta e já estamos fazendo, certo? Então, cada um de nós devemos nos inspirar. E aí a gente pode fazer qualquer coisa, desde que nós estejamos juntos, unidos para fazer as coisas acontecerem. Bom, cada um de nós aqui devemos lembrar aqui do antes e do depois. Então, eu, por exemplo, lembro aqui, antes de ter conhecimento, era uma situação terrível, né? Era dificuldade de comida, era dificuldade de moradia, não tinha uma casa para morar, era dificuldade para trabalhar, eu só sabia vender na época, né? Quando eu era mais novo. Então, aqui a gente vê de forma simples, que a gente precisa comemorar cada vitória que a gente tem, certo? Então, lembra de como eu era antes, fez a micro vitória, né, a micro conquista, aí então você vai lá e comemora, você se doa e faz o que tem que acontecer, certo? Então, é assim, a gente apresenta o antes e o depois, né, com gráficos simples, para que a gente possa então fazer isso e comemorar. E aí então a gente pode fazer o quê? Você pode mandar a sua mensagem, você pode mandar o seu vídeo, você pode mandar, comemore, e nós queremos comemorar junto com vocês, certo? Então, eu estou fazendo aqui para você um desafio. Faça isso que eu estou te falando aqui, entendeu? Mostra como é que você estava antes e mostra como é que você está agora, certo? Você pode mandar aí um gráfico simples, né, diretamente, ou então simplesmente um vídeo falando sobre o assunto, uma mensagem, né, de agradecimento de que a gente pode ajudar você. E como você quiser,
É importante que você saiba que eu, na minha experiência pessoal, isso tem mudado a minha vida e já mudou a minha vida, né? Hoje nós temos aí 4 empresas, cada empresa dessa com um valor razoável que a gente pretende alcançar o objetivo e compartilhar esse sucesso com cada um de vocês, ok? Então nós vamos aqui imaginar tudo isso acontecendo com você. Já imaginou? Com orientação, com as ferramentas, a comunidade, tudo ao seu lado, a gente pode então mudar a nossa vida, a sua vida, para que a gente consiga alcançar o objetivo desejado, certo? Mas você tem que conseguir sonhar, imaginar tudo isso acontecendo com você. Imagine você fazer isso com uma orientação adequada, você fazer isso com ferramentas que já foram planejadas para te ajudar, e além disso você ainda tem uma comunidade, você estar em uma consciência coletiva, uma inteligência coletiva, participando de um grupo que tem o objetivo de ajudar pessoas, certo? Nós vamos abrir as nossas inscrições para o programa Vida Plena 360 Graus e será por tempo limitado, viu, gente? Porque senão a gente não vai conseguir. Então nós vamos ter uma primeira etapa aí. Então nós vamos abrir as nossas inscrições para o programa Vida Plena 360 Graus e eu espero você lá, certo? Nós vamos dar um próximo passo aí, que aquele que der esse próximo passo, né, vai estar lá conosco e vai participar de um projeto incrível e vai participar de tudo isso aqui que você está vendo agora, certo? Bom, cada um de nós vai participar, quem estiver no programa Vida Plena 360 Graus, né, nós vamos mostrar para você a estrutura, mas não vamos, né, vamos devagar, né? Primeiro, as mentorias ao vivo. Você vai ter mentorias ao vivo comigo. Ferramentas práticas que vão estar disponibilizadas para você em todas as áreas de negócios, de empreendedorismo, área financeira, área espiritual, né, mental, física e social. Vamos trabalhar isso, né? Você vai ter acesso exclusivo à plataforma Gilsbank. Conta. É incrível, o negócio é muito bom. E além disso, você vai ter a comunidade, mais participação em projetos reais, certo? Você não vai participar só do seu projeto, mas você também vai participar em projetos de outras pessoas com seu conhecimento, para que a gente possa então levar isso avante e tocar a vida das pessoas como você gostaria de ser tocado. Porque não tem coisa incrível na nossa vida do que poder ajudar pessoas, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina só, Deus se doou a si mesmo, saiu lá do céu, desceu aqui à terra, se tornou um de nós para que a gente conseguisse ter a vida eterna. É mais ou menos isso assim, é tudo por amor, mas é claro, vem acompanhado também aí do propósito, da coletividade, certo? E de muito trabalho. Nada aqui é sem trabalho, viu, pessoal? Mas o importante é a recompensa emocional, é o físico, é o espiritual, é o financeiro que vai estar envolvido. Então, cada um de nós precisamos aprender que eu vou estar ao vivo, saber que eu vou estar ao vivo com vocês, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, no mínimo 1 vez por semana, nas nossas mentorias. As ferramentas práticas, a gente, de acordo com as avaliações que a gente faz, então a gente vai chegar aonde? Vai chegar lá. Acesso à plataforma Gilsbank, certo?
a FITEC, né? E, além disso, a comunidade mais participação em projetos reais, certo? Então, você vai ser co-criador também e vai participar disso, inclusive participando dos lucros, ok? Bem, outra coisa que eu preciso falar com vocês. As vagas para o programa GISBank Vida Plena 360 graus são limitadas, certo? As vagas, nós precisamos estabelecer aqui que você tem que vir logo. Convida quem você quiser, porque em 7 dias a gente vai fechar e vai tirar os vídeos do ar e você já tem que estar aqui para a gente começar então o nosso projeto, o seu projeto de vida, para a gente poder então fazer essa avaliação e dar os primeiros passos, ok? Cada um de nós precisamos ser livre. Na próxima live nós vamos liberar os primeiros convites, ok? Bom, para a gente poder encerrar aqui a nossa ação, vamos aqui concluir a nossa live, nossa aula de hoje, né? Hoje você aprendeu a montar então o seu plano financeiro de liberdade, o seu plano de liberdade. Aprendeu como as comunidades estão se preparando juntas com você para fazer parte de tudo isso. Nós temos aí a nossa comunidade em todos os países para que a gente consiga alcançar esse legado, certo? E com certeza hoje você aprendeu a montar o seu plano de liberdade financeira. Você aprendeu uma coisa, que a comunidade ela transforma a gente, porque o nosso ambiente onde a gente vive, ele influencia a nossa vida, nossas decisões, nossos hábitos. E se você estiver com uma comunidade que tem foco nisso, então você também será transformado pela sua influência. Então, esteja aqui com a gente, certo? Vamos prosperar juntos e vamos fazer isso juntos para a gente conseguir chegar lá, né, e fazer parte da vida das pessoas e tocar. Bom, pessoal, comente aqui embaixo no vídeo, tá? Comente aqui no vídeo aqui embaixo. Pode ser no YouTube, quem não conseguiu ver a live ao vivo, mas vai ver no YouTube. Comente aqui embaixo, né? Qual é o seu maior objetivo? Aquele que está pode comentar também lá no grupo do WhatsApp, certo? Pode comentar lá no site, manda um e-mail para a gente, fala alguma coisa lá, entendeu? O que é que vai acontecer com o nosso projeto? Comenta aqui embaixo, qual é o seu maior objetivo financeiro? Primeira coisa, qual é o seu maior objetivo financeiro? E para participar da promoção, você vai colocar lá a hashtag meu o quê? Hashtag meu... Vou ver aqui, tá. A minha hashtag aqui que é premiada para ação lá, né? Deixa eu ver aqui. Pode colocar lá. Hashtag mapa financeiro. Ok? Meu mapa financeiro. Meta financeira. Pode colocar isso lá. Então, agora nós vamos aqui. Não pode esquecer. Compartilhe esse vídeo com quem que precisa de um plano financeiro. Porque hoje em dia, gente, se eu soubesse isso que eu estou passando para vocês hoje aqui,
há alguns anos atrás a minha vida seria totalmente diferente, certo? Então dê oportunidade para outras pessoas, compartilhe o vídeo, né? Para que alguém que precisa de um plano financeiro sólido possa também ter a oportunidade de criar isso como você. Vai lá no YouTube, ative o sininho de lembrete para a próxima aula, né, que é importante para você não perder nada, é importante, faz como se fosse uma maratona, assim, né? Se você perdeu alguma coisa, vai lá, assiste de novo, torna a assistir e compartilha isso com as pessoas, né? Nós vamos ter a 4ª aula, então vamos abrir as portas para um novo estilo de vida. Você está a um passo da transformação. Fique com a gente até o fim, tá? Então não se esqueça disso, porque cada um de nós precisa fazer isso, né? E a gente precisa organizar o negócio. Fazer impacto é poder. Planejar para que a gente consiga fazer as coisas acontecerem. Planejar é a ponte. Planejar é a ponte entre o caos financeiro e a liberdade. Não se esqueça disso. São as frases básicas aqui de impacto que podem impactar a sua vida, certo? Planejar é a ponte que fica entre o caos financeiro e a sua liberdade. Sozinho você pode ir rápido. Em comunidade você vai mais longe e com propósito. O futuro que você deseja precisa começar hoje com decisão consciente. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que tem e com quem você caminha. Então é isso aí. Então cada um de nós devemos lembrar disso. Viu? Eu conto com você e até a próxima aula.